E aí, gente boa, tudo bem? Meu nome é Lulu Abranches, sou do canal Desmatrix e hoje eu vim falar nesse vídeo a respeito da minha experiência recente com uma prova de concurso que eu fiz depois de 10 anos sem estudar para concurso. Que eu já tinha até desistido dessa vida de concurseira. Há muitos anos atrás, ainda na faculdade de Direito, eu estudava para concurso, fiz algumas provas, fui aprovada em algumas provas, embora não tenha sido classificada. Cheguei a passar numa prova de concurso de estágio público pro Ministério Público, tomei posse e tudo. Acabou a faculdade, eu tive que sair. Mas aí, no final da faculdade, eu tive que fazer uma transição de carreira, assim, muito por acaso, para o audiovisual. Então, eu fiquei, inclusive, numa crise existencial, que eu falei, meu Deus, eu tô mudando de carreira, aquilo tudo aquele esforço que eu fiz pra fazer a faculdade, já tava no caminho do concurso, e eu vou jogar tudo fora e tal, mas enfim, eu me entreguei pra experiência nova, não me arrependo, acabou que eu tive filho nesse meio tempo, e aí as coisas ficaram muito difíceis, hoje em dia eu vivo sozinha com meu filho, entendeu, eu me separei, e aí ficou tudo muito difícil, eu pensei assim, nunca mais vou conseguir voltar a estudar, principalmente numa coisa formal, de uma faculdade, ou uma pós-graduação, ou até para concurso. Pois muito bem, aí teve um dia que eu tava assim meio com a cabeça pirando o cabeção, né, querendo uma solução para algumas coisas da vida. Eu pensei assim, né, eu tô em casa na quarentena, preocupada, tô aguardando a segunda dose da vacina e tal. Quer dizer, acho que eu não tinha nem tomado a primeira, não lembro, acho que eu não tinha tomado a primeira. E aí eu falei assim, meu Deus, eu tive que parar de trabalhar e tal, e eu preciso fazer alguma coisa para trabalhar em casa, e aí eu vou ficar fazendo o quê? Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar, mas eu não queria ficar à toa, né? Aí eu tava passando o dedo no Instagram lá e, tipo, vendo aí, apareceu a propaganda de um concurso aqui pro estado do Rio de Janeiro, e aí me deu um enlightenment, me deu uma iluminação. Eu falei assim, gente, eu acho que isso daí não é por acaso que eu fiz essa pergunta e veio isso. E eu, tipo, já tinha desistido de estudar pra concurso, já tem 10 anos que eu não pego em matéria de concurso. Aí eu falei assim, aí eu me reacendeu uma chama, e aí eu fui pesquisar sobre o concurso, vi que o concurso era um concurso simplesinho, digamos assim, né, um nível médio, poucas matérias, pro estado do Rio de Janeiro e tal. Eu falei assim, quer saber, eu acho que eu vou começar a ver o que eu tenho de material, né, tô com tempo para estudar porque eu tô em casa, né, embora cuidar de casa, cuidar de filhos, se preocupar com contas para pagar, né, correr atrás de grana, trabalho online, é complicado, né? Você tem que estar com a cabeça muito boa, tem que ter muita organização e disciplina, coisa que eu não tenho muita. Mas enfim, aí eu já tenho uma bagagem de concurseira da época da faculdade, né? Eu gosto de estudar, isso é muito importante, eu gosto de estudar. Aí eu resolvi me aventurar. Pois muito bem, isso foi em junho. Final de junho, eu comecei a me organizar para estudar para o concurso. Eu tenho aqui um ambiente preparado numa mesa, com luz e tal. Tenho meu material de escritório. Comecei a catar coisas de concursos que, de repente, você não precisa de atualização, como português, matemática, por exemplo, né? Agora, que não precisa de atualização. Você só renova as questões, mas, por exemplo, assim, informática, matemática, legislação, é algo que você precisa pegar atualizado, né? Pois muito bem, aí eu peguei e resolvi, decidi fazer o concurso, decidi estudar para o concurso, né? Isso 4 meses, não tinha nem saído edital ainda, estava previsto para sair. E aí, gente, eu reacendeu uma chama em mim, eu tava retomando um sonho que tava engavetado, que talvez eu já tinha até perdido um pouco a esperança de ter a condição de estudar para concurso, e aí eu pensei assim, bom, nada é por acaso, veio essa dica do universo para mim, e eu pesquei e falei, eu vou tentar. Então, eu comecei a sentar para estudar. Em resumo, eu já estava há 10 anos sem estudar, principalmente essa matéria de português. Matemática, então, gente, pelo amor de Deus, eu sou de humanas, né? Matemática eu acho lindo, eu até quando eu sento para estudar com calma, assim e tal, eu até consigo fazer as coisas, porque eu tenho déficit de matemática, que é uma coisa de base. Então, eu fiz um planejamento estratégico, li o edital, vi quais eram as matérias que eram prioridade, critério de desempate, melhor dizendo. Então, assim, isso do que eu tô falando já é dica para você que quer estudar para concurso. Primeiro, decida qual que você vai fazer, se é área estadual, se é área federal. Não fica pulando de galho em galho, não, tá? Escolhe uma área, porque aí as leis facilitam a legislação, você faz uma coisa só. E aí você prepara um ambiente para você estudar, com uma boa iluminação. Eu, na verdade, até comprei uma luminária, que é essa que tá aqui, entendeu? Baratinha, para poder ficar melhor o estudo. E aí você se dedica ao máximo que você puder. Mas também se respeite naquele dia que você não tá muito bem, entendeu? A gente vai ter que lidar com preocupações, medo, culpa de estar sentado estudando enquanto deveria estar fazendo faxina.
E isso aí até eu vou falar mais adiante, porque é o seguinte, a mulher tem um quê a mais, porque ela tem a coisa da casa em geral nas costas dela, né? Então, eu tomei uma decisão de fazer o concurso, e aí eu tinha que lidar com criança, que tava com aula online, eu tinha que lidar com as coisas da casa, que a minha casa é grande, cachorro e tudo, não tem ninguém pra me ajudar, e aí eu decidi o seguinte, que se dane a casa. Eu vou fazer o mínimo possível viável diário pra, assim, pra não morrer dentro de uma sujeira, não morrer dentro de uma bagunça, porque criança você arruma, ela vai lá e desarruma, você limpa, ela vai lá e suja. Então eu peguei, larguei um bem grande pra poder sentar pra estudar, tá? E aí eu estudava, bicho, 6 horas por dia a 9 horas por dia. O meu horário era a partir de 4, 5 horas da tarde, entre 4 e 6 horas da tarde, eu começava a estudar. Eu botava o alarme, né? E aí eu estudava até 3 horas da manhã, entendeu? Então isso assim foi uma pegada no início, que eu tava com gás, empolgada, né, e tal. Aí eu fiquei estudando. Aí, obviamente, que conforme você vai acumulando a história do estudo, criança, casa, não sei o quê, você vai ficando cansado, né? Então, é melhor fazer um pouquinho todo dia. Aí eu fui gradativamente reduzindo o ritmo de estudo, mas foi importante para mim dar esse gás brutal no início, porque eu adiantei muita coisa. Eu fui ganhando confiança e vendo que eu lembrava de muita coisa, que eu não estava tão deficiente em certas coisas, que eu estava conseguindo estudar sozinha. Eu peguei muita coisa da internet. Tipo assim, eu fui autodidata. Eu não comprei curso online, porque eu não tinha grana. Eu só contratei no último mês de estudo o que concursos para fazer algumas questões e mesmo assim eu nem aproveitei tudo que eu deveria. Eu estudei de forma estratégica, considerando a falta de verba, aproveitando tudo que eu tinha, dando valor pro tempo que tava ali, entendeu? Eu falei assim, eu vou deixar arder, eu vou focar no concurso, eu vou deixar a casa arder. Eu só dava conta do meu filho e muitas vezes eu tive que sacrificar até de dar atenção pra ele. Mas o que que eu fazia pra não morrer de culpa e até pra explicar pra ele, que é pequeno, que tem 6 anos, o que que eu estava fazendo? Eu sempre deixei ele consciente de que eu estava estudando, que era pro nosso futuro, que se eu passasse na prova, inclusive ele me vendo estudar, era um estímulo, inclusive, pra ele gostar de estudar, porque ele não gosta muito de estudar. Mas enfim, aí, resumindo, eu foi se aproximando da prova, eu já não estava com o mesmo ritmo, mas eu fui devagar e sempre. Deixei a matemática por último, pensando assim, não, se eu tiver que. Eu não quero zerar a prova de matemática. Se eu acertar metade da prova de matemática e 60% da prova toda, que era o mínimo para ser aprovado, e isso já é um título, eu falei, eu já vou estar feliz da vida. Porque só eu sei as adversidades que eu estava, sobre quais adversidades eu estava estudando para concurso, né? Idade, um filho, uma casa que eu que chefio, muitos anos sem estudar, material, tendo que ser autodidata, né? Buscar material gratuito na internet, aulas, entendeu? Enfim, eu tive que fazer a coisa toda, assim, muito, inclusive solitariamente. Muito solitariamente, porque no meu círculo de amizade não tinha mais ninguém estudando para concurso. Então foi um desafio lidar com a preocupação de repente, a minha grana mensal do meu trabalho online cair, entendeu? Eu perder cortarem o contrato comigo e eu ficar sem nada, sabe? Enfim, eu sei que eu tentei fazer do limão limonada, e aí o resultado, por fim, é o seguinte. Eu fui aprovada no concurso. E eu vou dar aqui os números, tá? Para você que de repente quer começar a estudar para concurso, inclusive que é mãe, que tem a dificuldade ainda porque criança suga no nosso cérebro, isso é uma verdade que as pessoas têm que entender, por mais que a gente ame nosso filho, é muito desgastante, tá? Então, eu aqui sou a chefe da família, eu que resolvo tudo. Então, eu quero te incentivar de você pelo menos ver se você pode, se você tentar, tá? E aí, considerando as adversidades que eu já citei, eu fui vitoriosa. Eu consegui ser aprovada, eu consegui tirar 70% da prova, né? Eu tinha que tirar 60%, mas eu tirei 70%. Só que para ser realmente ter uma chance de pegar vaga, o ideal é você tirar 85 a 95% da prova, tá? Mas de qualquer forma, vamos lá os números, tá? Basicamente só para você entender. Esse concurso, ele teve 16 mil inscritos, tá? Aproximadamente, tá? Aproximadamente 16 mil inscritos. Desses 16 mil, somente 12.200 fizeram a prova. Desses 12 mil que fizeram a prova, 3.727 pessoas faltaram a prova. De 12 mil, 3.700 faltaram. E 6.500 e pouca foram eliminadas, não atingiram a nota mínima, ou seja, 6 mil pessoas foram eliminadas dessas 12 mil, quase metade, mais do que metade, tá? Mais do que 50%. Então, por fim, foram aprovadas 5.744 pessoas. Dessas 5.744 pessoas, eu tô no meio delas.
E aí eu fiz o cálculo pela quantidade de acertos que eu fiz. Eu estou entre 2.996 e 2.551. Eu tô no inteirinho ali, de 2.000 a 2.500 em termos de colocação, tá? Quer dizer que eu vá conseguir a vaga? Não, acho que eu não vou conseguir a vaga dentro dos 4 anos, entendeu? Apesar de que muita coisa pode rolar dentro desses 4 anos. Por quê? Porque, primeiro que ainda tem a correção da prova, da redação. Então, eu ainda não sei qual é a minha colocação dentro desse intervalo aí. Tá? Mas, de qualquer forma, esse concurso ele tem uma previsão, uma estimativa de chamar até mais ou menos por volta de 2.000 pessoas dentro de 4 anos. É muita gente. Porque esse concurso específico, ele tá com uma ociosidade, já faz 10 anos que não rolava esse concurso, muita vaga ociosa, vai ter reformulação de plano de carreira, muita gente se aposentando, muita gente exonerada, muita gente que morreu, muita gente que se aposentou, acho que eu já falei, entendeu? Fusão de cargos, então, assim, esse era, assim, uma barbada. Se eu tivesse acertado mais 4 questões, que inclusive eu fiquei entre acerto e errado e acabei marcando errado, eu teria ficado entre os 1.000 primeiros. Tá? Então era certo de dentro de 4 anos me chamarem. Era certo, eu já estava já contando com isso. Mas, na colocação que eu provavelmente vou ficar, eu provavelmente não vou ser chamada. Porém, eu já sou uma vitoriosa, porque eu consegui deixar 9 mil. O que eu anotei aqui: 9.737 pessoas para trás. Das que fizeram prova, porque teve a galera que faltou. 9.737 no mínimo ficaram para trás, tá? Muitas pessoas que não têm filho para cuidar, tem condição de pagar curso, não precisa pagar aluguel, pagar conta, tá? Tem papai, tem mamãe, tá com a cuca fresca, é mais jovem. Então, com toda condição melhor do que eu, né? Isso eu supondo, tá? Porque eu não vou acreditar que tem 9.730 pessoas numa condição pior do que a minha, né? Porque, assim, a minha condição de estudar só não foi pior porque, tipo assim, eu ainda tinha um pouco de renda durante o mês, que eu poderia me dar, entre aspas, o luxo de ficar estudando, mas eu não fiz isso livre da culpa, livre da preocupação, livre do medo, livre do estresse, entendeu? Livre da tristeza, muitas vezes, livre do cansaço. Mas com tudo isso que eu quero dizer pra você é o seguinte: se você sentar pra estudar, tá? Com organização, disciplina, tá? Muito bem planejado, formulado. Quer ver? Aguenta firme aí só um minutinho. Olha só. Eu usei esse quadrinho aqui, inclusive ele já tá adaptado porque eu vou fazer outro concurso do mesmo naipe para uma outra instituição que vai rolar o edital já para novembro e a prova já vai ser no início de 2022. Eu vou aproveitar o estudo desse e vou fazer outro do mesmo nível, entendeu? Para ver se eu consigo uma outra chance, tá? Porque concurso é uma agregação cíclica, então é o FRJ que eu vou fazer. Esse aqui, ó, já fiz o meu quadrinho aqui, depois eu vou adaptando, que eu já sei quais são as matérias. Então, quando você estuda para concurso, sair de quadro. Quando você estuda para concurso, você tem que entender que é um caminho solitário, tá? Você tem que gostar de estudar. Se você não gosta de estudar e você quer passar num concurso público, você vai ter que se virar e gostar de estudar, para começo de conversa. E mesmo assim, vai ter dia que você vai estar de saco cheio, não vai querer olhar nada e tal, entendeu? E aí você vai ter que ver uma forma de estudar um pouquinho todo dia. Nem que seja 1 hora e meia. Embora eu, como eu sou grossa, eu gosto de estudar assim 6, 9 horas por dia. Quanto mais tempo eu tiver para estudar, melhor. Só que eu tenho os meus afazeres, né? E aí você prepara todo o ambiente. Tenha um espaço mínimo que seja para você chegar ali numa hora marcada. Ah, agora eu vou sentar para estudar. Pode cair o mundo que eu vou sentar para estudar, entendeu? Busca auxílio e tal. Com uma boa iluminação, material de escritório. Não precisa assim, tipo, comprar essas papagaiadas que eu tenho uma cacetada dessas coisinhas aqui. Isso aqui é tudo coisa de menininha, entendeu? Eu gosto. E eu uso, tá? Mas eu não fico fazendo lettering, não. As pessoas que tá estudando para concurso não tem que ficar fazendo caderno bonitinho, não. Você tem que anotar as coisas objetivamente, ser pragmático, objetivo e correr contra o tempo. Tá? Agora, para finalizar, então, eu vou até mostrar o material rápido aqui que eu me utilizei para me incentivar, para me dar dica de técnica de estudo, tá? Me fazer ser pragmática de não perder tempo. E eu te dou esse incentivo, tá? Se eu conseguir, tipo assim, o que eu consegui foi uma aprovação. Muitas pessoas não foram aprovadas, muitas pessoas tinham melhores condições do que eu, com certeza. Porque ninguém tá morando na comunidade, tendo que pagar aluguel, cuidando de filho, cuidando de casa enorme sozinha, cachorro doente, entendeu? Com pouca grana, tá? Tratando depressão e um monte de coisa, e ainda senta e estuda pra passar. Entendeu? Então, assim, eu posso não ter sido classificada, mas eu cheguei muito perto e vou te dizer, nada está perdido, tá? Vamos aguardar. Então,
senta pra estudar que vale a pena. Se você, pra mim foi um bom começo, tá? No mínimo serviu, eu tirei 70% da prova, que é uma nota altíssima pra quem já tava 10 anos sem estudar. Tirei metade da prova de matemática, que era o que eu queria, porque estudar matemática eu estudei alguma coisa só pra não zerar a prova, porque não é meu forte. Agora eu vou ver onde eu errei, as coisas que eu dou deficiente pra poder fazer melhor na UFRJ, entendeu? E eu meti a cara e que se dane o mundo, tá? É um caminho que é de resultado de médio a longo prazo, então se você tá precisando de uma coisa urgente, não é o concurso pra você. Porém, se você acha que tem condições, entendeu, de sentar pra estudar pelo menos um ano, tá? Faça, entendeu? E nem que seja 2 anos. Se você tem aí gente bancando você e você tem espaço, tem condição, cara, mete a cara, aproveita essa oportunidade, entendeu? Inclusive eu já vou começar a indicar esse livro aqui, que eu já falei dele várias vezes, que é o Como Passar em Provas e Concursos, do William Douglas. Esse livro aqui, quando eu decidi fazer o concurso, eu li ele estrategicamente, porque eu já li todo ele 3 vezes ao longo da minha vida, porque eu tenho esse livro aqui desde o início da faculdade, lá em 2000 cacetada. Então eu já li 3 vezes, só que dessa vez eu peguei e li o livro, algumas partes do livro que eram interessantes pra mim, e aí eu comecei lendo ele, né? Que era pra, tipo assim, é como você amolar o machado, tá? E tem outros livros até dele também que ajudam a você a ter uma boa técnica de estudo, tá? Mas você não se prenda muito nisso não, porque você tem que entrar na matéria. Aí eu ganhei da minha amiga, ó, a gramática de A a Z, do Alexandre Soares. Inclusive, ele é irmão dessa minha amiga, a Adriana. Beijos, muito obrigada. Ela foi a primeira pessoa que acreditou em mim, me deu maior força, me deu de presente a gramática do irmão dela, só tá faltando o autógrafo dos dois. E aí, ó, você vê que eu fiz muitas consultas nessa gramática, super recomendo, é da Alphacom, tá? Inclusive, consumi muito material da Alphacom, da Estratégia, Gran Curso. E, gente, eu fui em tudo quanto é lugar. Nesse ponto, assim, eu foquei mais no Alphacom. Mas nesse ponto, assim, a gente tem que ser meio que promíscua no bom sentido. Então, gramática, por quê? Porque português é a prova, é a matéria que tá em 100% dos concursos. Então, você tem que ter português, assim, tipo, na veia, tá? Eu até não me saí em português tão bem quanto eu gostaria. Eu até revisei fortemente português, mas eu dei mole, entendeu? Eu dei mole, mas assim, eu gosto de português. É meio chatinho em algumas situações, mas eu gosto de português e gostar da matéria ajuda bastante. Então tá aqui, recomendo a gramática do Alexandre Soares de A a Z, da editora Alphacom, tá? Para você ter uma gramática legal para você consultar aí. Tem muitas questões de concurso nessa gramática. Outra apostila que eu também comprei da Alphacom foi esse aqui, ó, Básico para Concurso 2020, que tem aqui, ó, deixa eu ler aqui, língua portuguesa, redação, matemática, raciocínio lógico, informática, direito constitucional e administrativo. Como a parte de legislação era só a letra seca da lei, né, lei seca, então essa parte aqui eu nem estudei, eu aproveitei bastante coisa de informática, matemática, raciocínio lógico também, redação também e português também, tá? Então foi o que eu aproveitei dessa apostila. Eu confesso que ela me ajudou bastante, tá? Essa apostila. Ela tem conteúdos online, inclusive. Só que assim, ela é breve, tá? Ela não aprofunda muita coisa, não, tá? Então, se eu fosse só estudar por ela, não daria. Até porque, por exemplo, o conteúdo de matemática é muito extenso, eu tive que buscar outras fontes. Então, assim, me ajudou bastante, principalmente na parte de informática, que eu não tinha nada atualizado, né? A lei, eu tive que baixar nos sites fidedignos, imprimi a lei e li a letra da lei, que foram 6 leis. Foram 6 leis para esse concurso. Para esse outro agora da FRJ, acho que são 10. E aí eu pensei assim, gente, questão de honra, cara, eu sou formada em Direito, né, bacharel só. E eu tenho que gabaritar a legislação, né? Aí, pô, não gabaritei por uma, mas eu falei, pô, tem que arrasar em legislação, é o que vai me manter a nota alta, né? Mas a nota que eu tinha que tirar mais alta era português, informática e legislação. Legislação eu quase gabaritei. Então, assim, a legislação você tira atualizada no site. Informática, você depende de ter essas apostilas muito atualizadas. E você ter também o sistema operacional e as parafernálias todas no seu computador, coisa que eu não tenho, porque meu computador tem 12 anos, entendeu? Meu Windows era 7, o negócio que caía na prova era 10, aí você tem que lidar com essas imprevistos e contratempos, né? E aí, português, minha amiga me deu a gramática e eu fui indo, gente. Eu fui indo, e aí eu falei, seja o que Deus quiser, eu vou fazer o máximo que eu posso. E é só o começo. Eu me coloquei como mínimo, eu falei assim, eu me dediquei quase 4 meses de estudo, tá? Contando com todas as coisas que me tiravam desse projeto. E eu pensei assim, se eu fizer essa prova, minimamente conseguir ser aprovada e tirar metade da prova de matemática para minha nota não ficar muito arrasada, eu vou ter que compensar tirando uma nota muito alta nas outras para eu poder me arrasar legal, ficar tranquila para me arrasar em matemática. Se eu atingir esse mínimo, eu já vou ficar feliz da vida.
Porque eu acredito no meu potencial e isso é uma das primeiras coisas que você tem que fazer, é acreditar no seu potencial. E eu sei, porque eu já tenho um histórico de concurso, eu já tenho uma certa bagagem, eu já sou aquela pessoa que consegue ser autodidata, que consegue se virar sozinha, que consegue se orientar, buscar informação no lugar correto e saber e tal. Então, lógico, não tô dispensando professor. Se eu tivesse condição, eu estaria com professor, eu estaria com curso, com certeza. Mas eu quero dizer pra você que se você se dedicar, se você for esperto, quiser muito, tiver disciplina, você consegue. É doído? É sofrido? É. Você tem que trabalhar a culpa, medo, cansaço, momentos que você pensa, ai, vou desistir, que saco, pra que eu fui inventar isso? Isso acontece, cara. Aí você descansa, no dia seguinte você acorda com gás. Entendeu? Você também tem que, de alguma forma, ver outras pessoas tendo resultado. Segue um monte de Instagram lá que o pessoal estuda pra concurso e vê que isso porque esse concurso que eu escolhi era um concursinho micro, entendeu? Nível médio e com 4 matérias só mais a redação, que a redação, inclusive, eu não estudei, eu não fiquei treinando redação porque eu sou boa pra escrever, boa, assim, por conta da faculdade, né, de direito. Então, eu não cheguei a treinar, mas eu confio no meu taco, eu só dei, eu assisti aulas, sim, com professores, gratuitos na internet, eu treinei a estrutura e tal, mas treinar mesmo porque não tinha quem corrigir, pra corrigir tem que pagar, eu falei, quer saber, seja o que Deus quiser, eu vou confiar no meu taco, tá? E essa prova, inclusive, que eu fiz na prova de redação, não tinha como fazer rascunho, tinha que escrever diretão ali, entendeu? Isso me dificultou um pouco, mas acredito que tenha dificultado pra todo mundo, quem tá treinando vai ter a autoconfiança, porém, eu falei assim, eu vou fazer o meu melhor, tá? Então, assim, eu já falei dessa apostila, desse aqui, tá? Que eu recomendo, e do William Douglas. Tá, então, esse era o meu recado. Ah, outra coisa que eu quero mostrar também, aproveitar que estamos aqui, é o seguinte, eu criei essa pasta aqui, ó, esse aqui tá o meu resultado. Ó, é uma pasta que eu comprei na Daiso, ela tem umas divisórias assim, ó. Peraí, não consigo abrir, que ela tá lotada, ó. Ela tem umas abinhas, né, e tal. Então, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 divisórias. Aqui eu botei um planejamento, ó. E eu botei em cada matéria, em cada negocinho desse, ficou tudo do concurso aqui, tá? O edital eu imprimi, botei aqui na frente, que agora aqui tá o resultado, né? Mas aí eu peguei, botei o edital aqui, material de português, e botei em cada um, que aí ficou tudo organizado. E outra coisa também que é uma dica que eu não tive tempo, né, gente? Eu não tive tempo, porque tempo não volta atrás, mas de qualquer forma eu ia tentar, que é uma coisa importante que eu ainda não tenho tarimba para fazer, mas eu quero implementar isso no minha coisa de estudo, que é esse tipo de pasta de revisão, né? Aqui eu botei resumos para revisão, 24, tá. A periodicidade que você faz o coisa. Aí ele é de plástico, aí você coloca aqui, né, as folhas dos resumos para você ficar dando uma olhada. Eu fiz a pasta, mas acabei que eu não tive tempo de fazer a história do resumo, porque eu não estudei por resumo, entendeu? Eu fui estudando ali, ó, e fazendo alguns exercícios, por exemplo, nessa apostila aqui da Alfacom, você estuda o negócio e faz exercício. Na gramática, você estuda e faz exercício. E nas coisas da internet, às vezes o cara ou a professora pega e dá a matéria e dá exercício no final. E tinha o que? Concurso. Então, assim, acabava que eu ficava. A história de fazer a revisão ficou um pouco prejudicada. Fazer essas fichinhas de revisão. E aí eu vou te mostrar aqui, ó. Eu fiz aqui de português, ó. O que eu fiz? Eu peguei e fiz fichas e botei nessa pastinha aqui, tá? Cada tópico do edital eu fiz uma ficha. Aqui tem coisas que ficaram faltando. Tá vendo? Eu não cheguei a fazer tudo porque era muita matéria. Mas aí o que deu. Peraí, ó. Aqui, ó, eu fiz resumos, entendeu? E aí eu colocava aqui, tópico 1, tópico 2, não sei o quê. Então, ó, eu queria muito poder fazer isso para todas as matérias, mas, bicho, para isso, como eu decidi estudar em cima da hora, depois de muito tempo, eu não tinha como, eu tive que fazer ali o que dava, né? Uma outra forma de estudo. Então, eu via vídeo, anotava as coisas, né? E lia na apostila, e relia e tal. Então, a história da revisão acontecia quando, dentro do meu cronograma de estudo, em que eu dividi o tempo de estudo das matérias, em que eu tentava estudar 2 vezes cada matéria por semana, tá? Bom, é isso. Queria só deixar aqui um incentivo. Para quem gosta de estudar, já sai na frente. Para quem tem disciplina, melhor ainda. Tem que ter organização, tem que abrir mão de muitas coisas, entendeu? Fazer sacrifício. O meu sacrifício foi o trabalho e o meu sacrifício foi dar atenção pro meu filho que ele gostaria. Muitas vezes ele pedia para mim, mãe, vamos jogar Roblox? Mãe, não sei o que, joga comigo e tal. E eu já tava cansada, assim, virando o olho. E eu falei assim, não, mamãe não dá, não sei o que. Quando vai passar a prova, a mamãe joga com você e tal. E às vezes eu conseguia jogar um pouquinho com ele, entendeu? Mas assim, eu não tinha nem cabeça para jogar aquele jogo.
Porque quando você sai do estudo, você quer ficar com a cabeça viajando na maionese, entendeu? Mas sempre esteve do meu lado. Muitas vezes a gente estudava aqui no escritório, aí ele ficava aqui, sentado aqui no chão com o tablet, mesmo ele fazendo barulho, mesmo ele me chamando, eu estudava. Porque quem tem filho tem que estudar com criança chamando na cabeça, entendeu? Por isso que eu me sinto uma vitoriosa, tá? E eu estou incentivando você, mãe, mulher, se você tem condição, se você tá em casa, se você tem uma rede de apoio, se você tá desempregada, aproveita para estudar, querida. Aproveita para estudar. Pega um concursinho pequeno aí, entendeu? De nível médio, de prefeitura, qualquer coisa dessa e começa, tá? E se dedica ao máximo. E assim você vai, entendeu? Para você garantir sua vida, tá? De estabilidade. E uma outra opção também que eu quero indicar aqui, que eu vou falar depois, que é para quem é mãe solteira, que tem filho, que depende de trabalhar na rua ou depende de CLT, não sei o quê. Seja autônomo e trabalhe em casa. Busque uma forma de você trabalhar pela internet, entendeu? Para você ficar mais próximo do seu filho. Tá? Essa é a dica que eu te dou para você não depender de ninguém. Você é dona do seu nariz, você faz o seu negócio, você ganha o seu dinheiro de modo escalar. Eu sei que demora para você. Se você puder já começar a pensar nisso e fazer uma transição de carreira mais rápido, é bom. Tá? Então tá, eu já falei pra caramba, então eu espero que vocês se animem, tá? Eu não tô dividindo essa experiência aqui pra ficar me gabando, como dizia meu amigo, me gambando, mas é me gabando, né? Eu não tô aqui pra me gabar, tá? Eu só tô querendo dividir uma experiência, porque pra mim foi uma vitória, eu fiquei bem empolgada, serviu de estímulo pra eu estudar pro próximo. Pode ser que o próximo eu também não passe, assim, em termos de classificação, entendeu? Que eu seja somente aprovada. Eu sempre, no mínimo, vou buscar minha aprovação, né? A classificação é conforme você vai se aprimorando. E um dia, cara, se você não desistir, você continuar na fila, um dia sua vez chega, tá? Então é isso que eu queria dizer pra você. Então, me ajuda aí com 1000 likes. Com 1000 likes, não. Com 1000 inscritos. Dá o seu joinha aí, dá o seu depoimento. Qualquer dúvida, você manda uma mensagem aí pra mim, tá? Compartilha se você puder aí. Eu tô fazendo uns shorts também bem legais. E, cara, primeira coisa de tudo, decida fazer e goste de estudar, tá? Porque a educação, pra tudo nesse mundo, é a educação que é a solução de tudo, inclusive a solução da sua vida, tá bem? Um beijo. Beijo, Matrix.